Boa noite, professora Janaína. Meu nome é Diego Emanuel. Essa é a minha apresentação a respeito do artigo, né, o insumo entregável da disciplina, onde eu pretendo falar da engenharia de requisitos e a sua aplicabilidade em projetos críticos, né, e demonstrar um estudo de caso bem oportuno, onde estou vivendo a fase de concepção de um projeto crítico no momento, e a disciplina também me ajudou a tomar algumas decisões estratégicas, né? Agora eu estou com um papel um pouco gerencial, né, na minha organização, em como proceder a fim de alcançar o sucesso do projeto. Bom, para isso, o roteiro dessa apresentação visa passar basicamente pelos itens do artigo, né? A introdução, fazer um problema, uma visão do problema com a sua motivação, os objetivos, uma breve visão geral da engenharia de requisitos, as perspectivas e as funções do produto, né? Descrevendo o ambiente de negócio onde ele está inserido, especificação dos requisitos e a validação dos mesmos. Bom, o slide inicial da introdução, que eu acho bastante interessante, são esses indicadores de sucesso do projeto reportados pelo Standish Group, naquele Chaos Report de 2010, salvo engano. Bom, nesse contexto, a gente vê que o sucesso do projeto é algo excepcional na área de TI, infelizmente, né? Tem aí um overview dos projetos, onde diz que apenas 26% deles são bem-sucedidos. São apontados diversos fatores, né? Até mesmo o custo do projeto, o porte da empresa, como são apresentados nessas caixinhas amarelas e azuis, só que de pronto esses indicadores já não demonstram algo impactante, algo que, se não for adotado um controle efetivo do projeto em todas as suas disciplinas, o caminho mais provável é o seu não sucesso. Partindo disso, a gente faz a conexão de qual é o papel da engenharia de requisitos no sucesso do projeto. Bom, de todas as definições que eu vi, a que me deixou um maior impacto, por mais que seja uma definição simples, é que o sucesso de um sistema de software depende de quão bem esse satisfaz as necessidades dos usuários e do ambiente. Nós de TI, normalmente, temos um pouco o defeito de achar que um código bem implementado, adotar padrões de arquitetura mais atuais, adoção de melhores práticas, isso é o suficiente para, do nosso ponto de vista, entender que um projeto foi bem sucedido. Mas a gente sabe que de nada adianta tudo isso ter sido atendido se a necessidade do usuário e do ambiente no qual ele está inserido, se o problema dele não for solucionado. E eu acho que a engenharia de requisito tem esse poder de demonstrar essa importância para o projeto, né? Até mesmo hoje na parte gerencial que eu estou iniciando, eu enxergo muito que a equipe de desenvolvimento é muito preocupada com melhores práticas, com tecnologias de ponta, mas às vezes deixa um pouco de ter em mente qual o objetivo final daquele software, qual a importância dele. E eu acho que a missão primordial recai sobre a engenharia de requisitos. Ela tem que garantir que o objetivo e o negócio sejam bem atendidos e as necessidades sejam sanadas por meio dos seus requisitos. O problema em análise, que eu pontuei a questão do projeto ser considerado como um crítico, como eu posso obter de uma forma clara, simples e objetiva as necessidades do usuário em um contexto onde eu tenho um baixo engajamento das partes interessadas.
dos stakeholders do projeto. Bom, o projeto no qual eu irei apresentar tiveram algumas tentativas de implementação mal sucedidas, onde o cliente hoje já não acredita mais ser possível se fazer um projeto bem sucedido. Não acredita que isso vai acontecer. Só que há uma necessidade muito grande de uma reformulação desse projeto, pelo fato de ser um projeto legado de mais de 10 anos, onde há uma restrição imposta muito grande, ou seja, aquilo que se funciona não se mexe, todas as coisas que poderiam evoluir são descartadas com medo daquilo que está funcionando ser impactado, então acaba que a organização se mantém um pouco refém disso, o que não é bom, certo? Então, o objetivo desse artigo foi aplicar o processo de engenharia de requisito, né, e suas técnicas de levantamento, com o objetivo de reduzir os riscos de insucesso desse projeto, que eu estou denominando projeto de bolsas, e possibilitar, garantir que os objetivos do usuário sejam refletidos de forma clara, de forma efetiva. Por quê? Uma das últimas empresas que tentou tocar esse projeto chegou a elaborar uma série de documentação, uma série de casos de uso, documentações de regra, e nós, agora, numa fase de concepção, ao analisarmos os insumos, já conseguimos ter a certeza que aquilo não atende o usuário, porque não reflete o negócio dele. E isso é muito desgastante, porque o usuário sabe desse levantamento, sabe dessa documentação, e já está com aquela reativa de, olha, isso aí já está reportado lá. Só que o que está reportado não reflete a realidade, e isso é um ponto que, para sanar essa dívida técnica deixada, vamos ter que utilizar de estratégias e técnicas para que o usuário possa retomar o projeto de forma a acreditar no seu sucesso, né? A senhora até havia dito em sala que é um caminho normal de um projeto, o usuário normalmente chega com uma expectativa muito alta e no decorrer do caminho essa expectativa diminuir. No nosso contexto, esse cenário é totalmente o inverso, só que a gente espera que a curva inversa ocorra. A expectativa está baixa e a gente, além de tentar obter o engajamento dele, o nosso objetivo é que a expectativa dele venha a aumentar com o tempo, certo? Bom, numa visão geral do processo de requisito, como ponto de partida, né, a gente consegue ver que existem diversos autores. Na minha pesquisa para o artigo, eu achei até algumas informações interessantes, onde o próprio Somerville diz que não há um processo de engenharia de requisitos que seja ideal, não existe uma receita de bolo, mas todos eles convergem para um ponto onde passa por essas 4 fases, né, que seria a elicitação dos requisitos, a análise e negociação dos requisitos, a sua documentação e a validação. Pensando nessas fases, a gente tenta adotar uma estratégia e obter, né, as necessidades do usuário de uma forma que possa vir a ser validada por ele e atender à sua real necessidade. Bom, para o projeto de bolsas, tá? Eu não estou usando o nome do projeto real, porque tentei pedir uma autorização e isso não veio expressamente, então, para não ter problemas, vou denominar de processo de bolsas. A perspectiva do produto, né, do sistema de bolsa, é que ele tem como objetivo promover o acesso às universidades particulares a alunos que estudaram o ensino médio, certo? Desculpa, o sistema de bolsa, ele tem objetivo de promover que alunos tenham acesso a universidades particulares, né, com 2 condições, ou eles têm que ter sempre estudado em escola pública, ou ter feito em escola particular,
na condição de bolsista. O produto, se nós vislumbrarmos num escopo macro, parece bastante simples. As instituições de ensino vão aderir ao programa, os alunos, em certo momento, vão se inscrever e o gestor do programa vai conseguir monitorar e gerir as informações dessas ocorrências. Porém, esse programa hoje, nas suas últimas edições, abrangiu um público de aproximadamente 1,5 milhão de alunos. Então, a gente já vê que o espectro de abrangência do público-alvo é muito amplo. E, em referente à parte da instituição e do gestor do programa, há uma carência de dados gerenciais. Esses dados, principalmente para o gestor do programa, podem direcionar o programa nas próximas edições a um novo foco, ou então tentar mudar alguma política para que ele atenda a maior parte da população possível. E através da ferramenta hoje existente, essas informações são mínimas, certo? Bom, partindo dessa perspectiva do produto, está aqui o nosso levantamento inicial das suas funções. Basicamente, a gente tem 3 atores primários, que seria o candidato, aquele que irá concorrer a uma bolsa, a IES e o gestor. A gente ainda não, até mesmo por não ter uma base de referência, não iniciou a fase de concepção ainda do gestor, por isso não vou apresentar aqui o que se sabe. Basicamente, a parte do gestor será a parte de dados, a parte mesmo de verificação de informações gerenciais. Bom, para o ator, candidato, as funções básicas estão aí elencadas, que seriam realizar a inscrição no programa, realizar a sua inscrição em bolsa remanescente, atualizar as suas informações de dados cadastrais, manter informação de grupo familiar, responder o questionário, até mesmo cancelar a sua inscrição e gerar o comprovante, os comprovantes, Bom, já para a IES, a instituição de ensino, a gente tem um núcleo de funcionalidades mais amplo, mas todos eles visam a convergir a sua adesão ao programa e a sua assinatura do termo de adesão. Mas ele faz o preenchimento da sua oferta, após a adesão, ele consulta os dados da sua mantenedora, dos seus cursos, dos candidatos associados, aqueles que ocuparam vaga, até mesmo para fazer a concessão de bolsa. Bom, o ambiente de negócio, a qual o sistema será desenvolvido, é uma organização muito cognitiva, saber quem é, que ela é responsável por fomentar as políticas públicas voltadas para a educação no Brasil. E para isso, a gente sabe que para a tomada de decisão é necessário ferramentas que provenham dados e que esses dados auxiliem nessa tomada de decisão. Então, o objetivo, não digamos primário, porque o principal, creio que seria o atendimento ao público-alvo, que seriam os estudantes. Mas o foco interno é prover, uma ferramenta que seja capaz de apresentar esses dados negociais à organização para apoio à tomada de decisão, para que ela possa ter uma melhor transparência e que possa incrementar a sua eficiência no processo. Bom, o ambiente de negócio, o macro projeto, numa notação BPM, seria o planejamento inicial, a definição dos cronogramas, uma segunda fase, a parte de adesão por parte das instituições de ensino, onde elas poderiam
teria um tempo para entender o que seria necessário para adesão e um processo de fato, realizar a adesão. Depois viria a parte de interação com o ator candidato, onde esse ator, com a publicação do edital, realizaria sua inscrição num período determinado pelo gestor no cronograma. E, por fim, a parte de ocupação das bolsas, né, com o ok da organização para a instituição de ensino poder liberar o acesso àquele estudante público-alvo possa estudar sem custas. Né? A fim de explodir um pouco aquele processo numa visão de requisitos, coloquei um quadrinho aqui, até achei muito interessante a abordagem num dos artigos que a senhora nos mostrou como base. Achei bastante resumido esse formato do requisito em tabela, que sinceramente eu nunca tive contato, sempre era aquela documentação mais vasta, né? E fiz o exemplo de 4 casos de uso que nós estamos começando a elaborar de uma forma mais simplificada para ilustrar esse processo, né? Então, teríamos aí o caso de uso de realizar a inscrição, onde há a descrição para que serve, né? Que é para o candidato fazer inscrição no sistema de bolsas, o ator, o candidato, as suas pré-condições, né? Ele deve estar autenticado no sistema, pós-condição e os seus fluxos descritos aí, né? Que o usuário vai acessar a opção de realizar a inscrição, o sistema irá apresentar para ele os dados para realizar a inscrição, esses dados serão mantidos pelo usuário e o sistema registrará a inscrição solicitada. Né? Esses 3 casos de uso ficariam com fluxos principais, seriam mais simples. Coloquei um caso de uso aqui que tem a parte de um fluxo alternativo, né? Aqui, como de uma forma simplificada, eu não coloquei a questão de exceção, de regra de negócio, apenas para deixar uma ilustração desse requisito de uma forma mais simplificada. Então, a gente teria um fluxo principal aí, onde a sua intenção primária seria solicitar a desvinculação do programa, né, onde a instituição de ensino pode, a qualquer momento, fazer essa solicitação. Porém, se ela tiver algum aluno associado, né, ainda que já tenha uma bolsa concedida, né, e esteja em vias de ocupá-la, ele seria remetido ao seu fluxo alternativo, onde primeiro a instituição de ensino teria que verificar se há vaga para associar esse aluno em alguma outra instituição, né, a ser moderado pelo gestor, para só então se desvincular o programa para que o aluno não seja prejudicado na história. O foco sempre é o estudante. Então, aí estão as representações da especificação de requisito, né? E entrar aqui numa parte de qual a estratégia que a gente está adotando e visa refinar cada vez mais para a validação desses requisitos. Bom, considerando o engajamento do usuário, né, que eu até demonstro no artigo porque eu considero que esse projeto seja crítico, porque é um baixo engajamento, eu tenho um prazo determinado por questões legais, eu tenho uma volatilidade alta, porque é uma política pública, então as regras podem mudar e eu tenho que fazer um sistema preparado para a mudança. A estratégia que nós adotamos é, numa fase inicial, a fim de retomar esse engajamento com o stakeholder, seria uma prototipação funcional. Por que da prototipação funcional? Nas nossas reuniões iniciais com o gestor, nós notamos a sua frustração passada e a sua descrença no que nós estamos fazendo dará certo, porque provavelmente todas as empresas que chegaram venderam a mesma ideia, que o projeto seria bem sucedido. Por meio da prototipação funcional, apesar de deixarmos bem claro que aquele protótipo não era o sistema já operando, nós notamos que foi de grande valia para o gestor entender que ver algo mais palatável e entender que
A nossa abordagem, de fato, visa mais gerar entregáveis operacionalizáveis do que documentos. Bom, então essa foi a fase inicial que nós adotamos de prototipação funcional. Numa segunda etapa, né, para a parte de refinamento e documentação, seguindo lá o preconizado Somerville, mais acima, né, na breve descrição do processo de engenharia de requisitos, a gente denominou como uma fase de refinamento, com vistas à validação e verificação dos requisitos, né? Bom, para que essa validação não ficasse tão desgastante com o gestor, ficasse automatizada e gerasse um valor agregado ainda na estratégia de obtenção do engajamento do stakeholder, a gente optou por gerar as regras de negócio e as validações negociais por meio de um teste de aceitação, né? Um ATDD, onde utilizaria-se do protótipo funcional elaborado, e esse ATDD a gente iria construindo com base no que já sabíamos, né, com base na documentação legada e no que o gestor nos pontuava, e ali mesmo executávamos com ele, fazíamos as validações, as correções, né? Poderíamos, muitas vezes, chegamos a usar o Selenium para fazer uma série de automatização funcional, né? Que, por mais que o Selenium seja uma ferramenta de teste, ele permite essa automatização. E foi algo bastante interessante. Começar pelo final, como a gente brinca, por mais que não seja, claro, mas para deixar o gestor vendo algo acontecendo e depois a gente vir com a parte tecnológica e escrever a camada de regra, né, a camada ali de persistência e conseguir viabilizar o projeto. Bom, como esse processo iniciou um pouco às avessas, digamos, começamos pelo padrão normal de documento de visão, especificação de caso de uso, de regra, documento de mensagem. É um ponto que a gente está levando bastante à risca e com uma grande preocupação, é como gerenciar esses requisitos de forma que essas informações que estão, de certa forma, esparsas não se percam. Então, a gente visa adotar alguns pilares, né, para deixar essa documentação e esses requisitos bem rastreáveis, que seriam o controle de mudança, né? Na verdade, isso é uma referência que localizei num artigo, mas casou com o que a gente executa aqui. Então, a gente está com controle de mudança bastante detalhado, com matriz de rastreabilidade para análise de impacto e manter a documentação sempre atualizada, certo? O controle de versão fica muito atrelado a esse controle de mudança, né? A gente sempre tenta fazer uma correlação bem clara de quais mudanças ocorreram em quais versões e quais seriam os impactos diretos ou indiretos delas, né? A gente acompanha o estado do requisito no sentido de quão atualizado ele está, né? A gente sempre determinou alguns marcos que toda sexta-feira toda a documentação tem que estar atualizada, para o início da semana a gente não tem nenhum backlog, e faz um rastreamento dos requisitos, né? De forma a não perder nenhuma informação e ter toda a sua conectividade com o protótipo, com os testes de aceitação que foram feitos, né? Bom, em linhas gerais, eu pude concluir, e na verdade foi um trabalho bastante interessante de se fazer, apesar de que eu pesquisei muito, li bastante, e na hora de escrever, talvez não consegui ter aproveitado tudo que eu queria ter aproveitado, mas o importante foi identificar os fatores, né,
que, primeiro, a engenharia de requisitos muitas vezes é rotulada como algo que só vai gerar uma documentação, que o importante é o desenvolvimento, que é o que o gestor vai ver. Na verdade, não é, né? Na verdade, a engenharia de requisitos é aquela etapa onde que se iniciar errado, os custos do projeto, todos os fatores de interação com o cliente, de possibilidade de insucesso, ficam elevadíssimos. Então, é importante nessa etapa que se faça uma escolha das técnicas a serem utilizadas, que verifique os riscos, verifique a conectividade dos requisitos, a sua matriz de rastreabilidade, tudo isso para que você tenha uma visão ampla do projeto e para quando se vá para o desenvolvimento, possíveis lacunas sejam simples, possíveis indefinições que venham a surgir e não coisas que a gente sabe que acontece, que você chega numa etapa de um projeto às vezes e fala, olha, travei. Se for para eu continuar na visão que o cliente quer daqui para frente, eu tenho que mexendo para trás e vira aquela bola de neve. Né? Portanto, essa é a apresentação do meu artigo. Pretendo ter conseguido expor o problema de forma clara e as soluções de uma forma bem objetiva também. Agradeço, né? E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.